Agora, para continuar, eu vou te ensinar a utilizar a fórmula CORRESP. E qual que é a função da CORRESP? Se a gente ler a descrição dela, a gente vê que ela retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponde a um valor específico em uma ordem específica. Ou seja, ele vai retornar o número da linha ou da coluna daquele intervalo que a gente vai selecionar baseado no valor que a gente está procurando. E para mostrar para vocês o funcionamento, eu vou apertar Tab, valor procurado. Eu vou escrever aqui, entre aspas, valor, que é o que a gente está procurando aqui. Depois vou colocar matriz procurada. Agora, vem uma parte que é importante, da mesma maneira que a gente teve que frisar no índice. Ele vai retornar o valor baseado na sua matriz. Se a gente selecionar toda essa nossa linha aqui, ele vai fazer a contagem com o início no A e depois finalizando com o início no A até o limite da planilha. Se a gente selecionar essa parte aqui, a gente vai ter a contagem começando do G até o I. Nesse caso, eu vou utilizar assim, ponto e vírgula. O tipo de correspondência, a gente pode colocar os valores que são menores, correspondência exata, ou é maior que. O que você mais vai utilizar é o zero, que é a correspondência exata. O que você mais vai utilizar é o zero, que é a correspondência exata. E então você fecha o parênteses, aperta Enter e pronto. Agora a gente vê que nesse intervalo que a gente teve, do G até o I, na minha segunda coluna, ele está retornando o valor de G. E agora você deve estar se perguntando, como que ele vai saber se é uma linha ou se é uma coluna? Bem, ele não sabe, ele só vai começar de um sentido, ou seja, da esquerda para a direita ou de cima para baixo, e ele vai contar a distância entre as células do início do seu intervalo até aquele seu valor que você está procurando. E para exemplificar isso, eu vou puxar essa mesma fórmula, vou colocar ela aqui embaixo, vou colar ela, e em vez da gente deixar esse intervalo de G2 até I2, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse meu intervalo até aqui. Pronto. E agora a gente vai ter o retorno 3, que é a distância entre a primeira célula desse meu intervalo até meu valor especificado. Agora que eu aperto Enter, a gente tem 2 e 3. A gente já tem a referência de linha que a gente está procurando e a coluna. Lembrando que se você tiver uma tabela de dados muito grande, com muitas linhas ou colunas, é mais fácil você pegar, em vez de colocar G2 até G4, você vai deletar esse 2 aqui e deletar o 4 também. Ou seja, o nosso intervalo ficou de G até G. Isso significa que ele vai realizar essa procura do valor em todo o G. Quando a gente faz isso, a gente vê que ele pesquisou naquela coluna que a gente especificou e retornou o valor da linha. Então, apenas para finalizar, quando você quer retornar o valor de uma linha, o seu intervalo vai ser uma coluna. E quando você quer retornar o valor de uma coluna, o seu intervalo vai ser uma linha, como esse primeiro exemplo que a gente fez.